Boa noite, amada igreja. É um privilégio estarmos aqui para compartilhar da palavra de Deus. Boa noite também à igreja que está nos acompanhando nas mídias sociais. Boa noite também você que não é membro, não faz parte de nenhuma igreja e também está nos acompanhando nas mídias sociais. Amados, nós assim estamos num momento de preocupações, ansiedades. Nós, hoje, sobre a humanidade, existe aquela guerra lá na Ucrânia, que, mesmo sendo tão distante de nós, causa muitos reflexos nas nossas vidas. Nós tivemos também a pandemia, tivemos aqui a catástrofe, e nós vemos que os nossos corações, os nossos sentimentos são muitas vezes abalados. Todos nós aqui conhecemos alguém que nesse período da pandemia faleceu. Então existem muitas aflições sobre a nossa vida. Nós vemos muitas vezes o desemprego, tantas necessidades, tantas dificuldades, tantas enfermidades. E isso tudo nos aflige. Isso aflige as nossas emoções, isso aflige a nossa disposição, isso traz consequências para as nossas vidas. Nessas pressões também sobre as eleições, os resultados, tudo isso paira sobre a nossa vida e nos pressionam de uma maneira que muitas vezes nós nem temos ideia, não sabemos o que isso vem causando a todos nós. Mas o Senhor Deus trouxe para nós um texto da sua palavra para nos dar esperança, para nos dar suporte, para nos dar condições de nós conseguirmos conviver com tudo isso que está acontecendo diante de nós. A palavra de Deus é tão maravilhosa e é tão presente e verdadeira nos nossos dias, que são textos que foram escritos por homens inspirados, iluminados por Deus, há tanto tempo, numa sociedade, numa civilização tão diferente de nós, com costumes tão diversificados dos nossos, mas como esta palavra maravilhosa de Deus é tão presente nos nossos dias de hoje. E por isso, a aplicação dela na nossa vida, não só desse texto, mas de toda a palavra de Deus, traz refrigério para a nossa alma. Existe uma comparação muito interessante sobre a palavra de Deus, que diz que a palavra de Deus é o manual do ser humano, o manual de funcionamento, o manual da garantia, normalmente o manual dos equipamentos, televisão. Eu sei que tem gente aí que nem olha manual, né? Eu fico assim admirado com as crianças, os adolescentes, os jovens pegam um celular, que não sabe como funciona, começa a futucar ali, mexer, daqui a pouco eles estão ensinando para a gente. E a gente fica assim meio que complicado em utilizá-los. Mas aquele celular ali também tem manual, sabia? Não é mais um manual físico em papel, mas é um manual que está lá no PDF, que está no próprio celular. E aquele manual fala o que do celular? Fala da utilização dele. Muitos manuais falam até do tempo de duração, orienta sobre o funcionamento, orienta quando tem algum defeito, como é que se conserta, como é que se programa, configura. E a palavra de Deus é a mesma coisa para o ser humano. E é ainda muito além.
A palavra de Deus fala sobre nós, fala de onde nós viemos, quem somos, porque estamos aqui e para onde nós podemos ir. Assentados mesmo, leiamos a palavra do Senhor no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 27 a 30. Mateus, capítulo 11, versículos 27 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E daqui por diante, Jesus Cristo faz 3 convites. 3 convites aqui escritos numa forma imperativa, mas o imperativo ele tem diversas formas de nós entendermos. O imperativo, ele significa muitas vezes uma ordem, mas também ele significa um convite, mas também ele pode significar um conselho. Nesse caso aqui é um convite. E o convite que Jesus Cristo vai fazer aqui, que Jesus Cristo está fazendo para todos que estão acompanhando, é o convite que ele fez lá atrás naquela comunidade, mas que hoje se faz presente aqui, se faz necessário na nossa vida, para nos dar uma vida com maior tranquilidade, para nos dar uma vida com uma comunhão mais profunda ainda com Deus. E aí, a partir do versículo 28, Jesus Cristo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos, amados. Senhor, muito obrigado, porque Tu és um Deus tão maravilhoso. Um Deus que se preocupa com cada um de nós no nosso detalhe. Tu nos trata de uma forma assim personalizada. Tudo isso, Senhor, por causa do Teu amor para com cada ser humano, Senhor. Pai, que a Tua palavra lida encontre morada em nossos corações. Mas, Senhor Deus, que seja uma morada que nós venhamos fazer com que o tempo todo ela esteja ministrando ao nosso coração, ministrando aos nossos sentimentos, ministrando ao nosso pensamento e também ministrando durante todas as decisões e escolhas que fazemos em nossas vidas. Senhor Deus, que o nosso coração seja uma terra fértil e que com a semente da Tua palavra, com a existência da Tua palavra, possa gerar muitos frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amados, Jesus Cristo, quando fez esses 3 convites, vinde, tomai e aprendei, ele estava diante de uma circunstância muito grave daquela sociedade. Aquela sociedade estava vivendo sobre uma opressão dos romanos, do povo que tinha dominado Judá, que tinha dominado o povo de Deus. E tantas foram as dominações, e com isso, apesar daquele local ser um local fértil,
mas o povo vinha empobrecendo, porque eles perdiam a sua propriedade, perdiam condições financeiras de se manterem. Fora isso, também existia o tributo que Roma cobrava daquele povo. Só que Roma cobrava do governador, que na época era Herodes, e o governador pegava da sua condição financeira, pagava a Roma, e depois sabe o que ele fazia? Instituía os publicanos, que a Bíblia tanto fala, que eram muitos judeus que aceitavam o encargo de cobrar impostos dos seus concidadãos. Só que o governador, ele pagava um valor a Roma, só que ele cobrava um valor bem maior do povo, dando ordem aos que faziam essa cobrança, os publicanos. Só que chegavam também os publicanos, muitos, e também cobravam além daquilo que o governador mandava. Nós vemos um exemplo típico na palavra de Deus falando sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem desse tipo. Então, o povo ia empobrecendo sobre jugo, sobre leis de Roma, oprimido, mas não tinha só esse problema naquela época. Também tinha as enfermidades que assolavam aquele povo. Vocês reparem que Jesus Cristo sempre estava sendo seguido por multidões. E a Bíblia relata que muitas daquelas pessoas que seguiam a Jesus, seguiam por causa da alimentação que ele dava, como ele multiplicou os pães e os peixes. Seguiam a Jesus Cristo por causa da miséria, por causa da fome, por causa da enfermidade, porque não tinham condições de se manter, de pagar tratamentos. Esse era o contexto em que Jesus Cristo chega ali naquele momento e faz esses 3 convites. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amados, eu creio que hoje, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, está fazendo esse mesmo convite para cada um de nós. Amados, quantas vezes a enfermidade nos aflige, quantas vezes a decepção amorosa, quantas vezes o relacionamento nosso dentro do nosso lar nos aflige. E quando isso vai acontecendo, nós vamos ficando angustiados, nós vamos ficando apreensivos, alguns entram em depressão, infelizmente muitos acabam até tirando a própria vida. Mas Jesus Cristo está falando hoje aqui para a nossa igreja, para você que está aí nos acompanhando nas mídias, que não tem necessidade disso. Jesus Cristo está falando aqui, vinde a mim. Não sou eu que estou falando, é o Senhor Jesus Cristo falando através da sua palavra que tem poder. O poder está no Senhor Jesus Cristo. E por que Jesus Cristo tem esse poder? Porque poderíamos questionar aqui de uma forma lógica, racional, quem era Jesus Cristo para poder chamar para si essa capacidade, essa condição de oferecer refrigério, oferecer o alívio, oferecer o cessar da opressão, o renovar as forças. Ele fala aqui no versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai.
Essa afirmação de Jesus Cristo significa que Ele veio como mensageiro de Deus. Ele veio como cordeiro que tira o pecado do mundo, para trazer refrigério para toda a humanidade. E é muito interessante que mais tarde, Paulo escrevendo aos Colossenses, Paulo iluminado, orientado pelo Espírito Santo, como nós já temos a palavra de Deus aqui, no momento em que Jesus Cristo estava falando aqui, ele estava corporalmente como ser humano aqui conosco. Ali ele já tinha recebido isso de Deus, a condição de realizar isso tudo. Mas hoje, amados, Jesus Cristo está na glória, Jesus Cristo recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aí estão os atributos, as qualificações de que Jesus Cristo, naquele tempo já falava e tinha autoridade para falar, e que hoje também está falando a cada um de nós. Em Colossenses, Paulo nos fala, lá no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele fala que nele, em Jesus Cristo, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. O interessante é que ele fala aqui, que em todos os lugares, no céu e na terra, ele fala aqui daquilo que é visível, daquilo que é invisível, ele fala aqui das potestades. Então Jesus Cristo, o verbo de Deus, o Logos de Deus, junto com Deus, criou tudo o que existe. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Mas ele ainda fala mais uma coisa, que muitas vezes nós também nos distraímos. Ele fala já no versículo 17, que todas as coisas subsistem em Jesus Cristo. Sabe o que significa isso aqui? Que nós estamos vivos porque Jesus Cristo está nos dando condição em Deus de nós estarmos vivos. Tudo subsiste por Jesus Cristo. E aí nós entendemos então que hoje nós temos muito maior claridade, muito maior compreensão e capacidade de entender do que o povo daquela época. E aí sim, nós precisamos confiar no que Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo aqui está chamando aqueles ainda que não tiveram a experiência de salvação, que não entregaram a sua vida a Ele. Ele está falando, vinde a mim. Mas olha a condição, vocês que se sentem cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Mas também, de repente, Jesus Cristo está falando hoje aqui para nós que temos a salvação em Cristo Jesus. Nós que temos o Espírito Santo de Deus vivendo em nossas vidas. Nós passamos também por tantas tribulações, tantas dificuldades. E a Bíblia diz que o justo também passa pelas aflições e tribulações, mas Deus os livra de todas. Sabe como é que Ele livra? Aqui Jesus Cristo falando, vinde a mim. Ah, meu irmão, como Deus quer nos dar capacidade para passarmos pela tribulação, mas passarmos muitas vezes de forma diferente como nós estamos passando. Muitas vezes parece que, eu não estou falando pessoal, não estou falando até de mim mesmo. Muitas vezes nós ficamos tão aflitos, passamos por tantas coisas que dá a impressão até que a gente não conhece Jesus Cristo. Parece até que a gente não tem uma experiência com Ele. E hoje Jesus Cristo também está nos chamando. Só que o convite para nós
é o de nos aproximarmos de Jesus Cristo. Não que Ele esteja longe de nós, porque Ele mora em nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus. Mas tem horas que nós nos sentimos assim tão só. Isso não só aconteceu conosco, não, aconteceu com os profetas, aconteceu com tantas pessoas. Mas a diferença é que hoje nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo, morando em nossas vidas. E como então nós vamos nos aproximar de Deus? Através da nossa devoção particular, da oração, da leitura da palavra, de buscar aprofundar a comunhão. Mas, irmãos, não é só aí, não. Também é da oração na igreja como corpo de Cristo. Porque Jesus Cristo mesmo disse: a minha casa será chamada casa de oração. E nós temos vindo na casa do Senhor, que é a reunião do corpo de Cristo, da igreja, para orar? Será que as nossas dificuldades, as nossas prioridades, os nossos calendários têm atrapalhado de nós estarmos aqui? Então nós precisamos vir. Amados, Jesus Cristo faz esse convite tão maravilhoso. E a nossa aproximação de Jesus Cristo, nós que já temos Ele como Salvador, é uma aproximação toda especial e maravilhosa, através da nossa comunhão com Ele, através de colocarmos o reino dos céus em prioridade, em vez do reino da terra. Nós temos que tratar assim daqui. Nós precisamos viver, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, nós precisamos ser instrumento de salvação, anunciando e vivendo o só Jesus Cristo salva. Então nós também temos que nos preocupar, mas a nossa prioridade não pode estar aqui na terra. A nossa prioridade precisa estar nos céus, com os nossos olhos nos céus, com os nossos olhos na vontade de Deus. Deus nos capacita assim, estarmos aqui na terra, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos, para a honra e glória do nome dEle. Que convite maravilhoso. É convite. Por que é convite? Porque Jesus Cristo não quer trazer ninguém obrigado. Ele não quer trazer ninguém por compromisso. Ele quer trazer pelo amor, pela satisfação, pela alegria de estar como o corpo de Cristo reunido aqui na terra, sendo instrumento nas mãos dele. Veja que convite maravilhoso Jesus Cristo faz. E hoje Ele nos atinge aqui com poder muito maior do que atingiu aquele povo que ouviu esse convite. Mas aí Jesus Cristo faz o segundo convite. Tomai sobre vós o meu jugo. Amados, esse tomai sobre vós o meu jugo é uma comparação de Roma estava subjulgando, estava botando impostos, estava dominando, estava oprimindo. Mas Jesus Cristo não queria fazer nada disso, porque o convite inicial, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus Cristo para nós tomarmos o jugo dele sobre nós, é que começaria a mover esse refrigério na nossa vida. Porque esse convite aqui significa, sabe o quê? Entregue a sua vida para mim. Era isso que Jesus Cristo estava falando. Sujeite-se ao meu senhorio.
sujeite-se ao meu poder, sujeite-se à minha vontade, à minha palavra, às minhas prioridades. Diferente daquele exército, daquele governo romano que imprimia o jugo na força, na morte, na tortura, no sofrimento. Não. Jesus faz um convite para que naquele tempo aquele povo que se entendesse nessa situação se achegasse para ele. Amado, Jesus Cristo faz o mesmo convite agora sobre salvação para a humanidade. Se nós olharmos ali em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, ali fala como Jesus Cristo começou o ministério. Ele começou com uma palavra muito importante. Vocês lembram qual foi a palavra? Vamos todos juntos falar bem forte? Arrependei-vos. Mais uma vez só, para eu conseguir ouvir o pessoal. Arrependei-vos. Amém. Pastor, mas o que isso tem a ver com subjugar-se ao Senhor Jesus Cristo? O que isso tem a ver com a salvação? Tudo, meus irmãos, tudo. Vamos para um outro exemplo. Alguém que está passando, eu não conheço muito das enfermidades, mas eu imagino que a diabetes é uma enfermidade que mata, que prejudica a pessoa no silêncio. Normalmente a pessoa está com a diabetes e não sabe que está com a diabetes. Aí eu pergunto a vocês, quando a pessoa não sabe que está com a diabetes, ela vai procurar um médico? Não. Ela só vai procurar um médico na hora que ela descobrir que tem a diabetes. Pois então eu quero falar com vocês que esse arrependei-vos de Jesus é a mesma coisa. Sabe por quê? Por que Jesus Cristo fala arrependei-vos? Porque a humanidade não sabe, mas ela está condenada por causa dos seus pecados à separação eterna de Deus. A perdição eterna, a ir para um lugar de sofrimento, e só vai ter condições de deixar de ir para aquele lugar, ao exemplo da diabetes, se ela entender que ela está a caminho a passos largos para o sofrimento eterno. Enquanto o ser humano não entende que é um pecador, enquanto o ser humano não entende que ele está condenado a viver eternamente separado de Deus, a ir para o sofrimento, enquanto ele não entende isso, ele não vai ter condições de se arrepender. Por isso que Jesus Cristo fala, arrependei-vos, justamente por causa daquela condenação que houve lá no início, e que de lá para cá a humanidade continuou no pecado. Mas então, como é que nós resolvemos isso? Como instrumento nas mãos de Deus? Anunciando a palavra de Deus. O Romano diz, no capítulo 10, se eu não me engano, versículo 17, diz que, e a fé pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amados, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós falamos a palavra de Deus, nós estamos sendo instrumento nas mãos de Deus, para que as pessoas venham e se subjuguem ao reino de Deus. Como? Reconhecendo que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor. E quando o Espírito Santo trata do coração da pessoa, ao ela ouvir a palavra, seja da forma que for, por música, por mensagens, seja através da leitura, seja através da conversa, seja através da nossa vida, o Espírito Santo trata daquela pessoa. E aquela que se coloca na posição de humildade e se reconhece um pecador, mas aí vem o arrependimento, por isso que Jesus Cristo falou, arrependei-vos. Aí sim,
ela deseja receber Jesus Cristo como Salvador, entregando a sua vida a Cristo. Porque o arrepender-se é a gente estar caminhando para cá e tomou conhecimento que está no caminho errado, virar e voltar. É isso que é o arrependimento. E nesse momento, é o subjugar-se ao reino do Senhor Jesus Cristo. É recebê-lo como Senhor e Salvador. Agora, quer ver uma coisa que no nosso dia a dia, quando nós entendemos que estamos certos, nós queremos mudar? Não, para que eu vou mudar se eu estou certo? Mas no momento que nós entendemos que estamos errados e nos colocamos numa posição de humildade, que ainda tem esse ponto, aí sim nós resolvemos mudar. E é a mesma coisa com a palavra de Deus. É isso, amados, que significa esse convite de Jesus Cristo feito àquelas pessoas, para que elas se subjugassem ao reino, se subjugassem ao senhorio dele, porque ter Jesus Cristo como Senhor é aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, querendo que ele seja seu Senhor e Salvador. E aí o Espírito Santo vem e sela o coração para o dia da eternidade, o dia que nos encontraremos na presença do Senhor. E Jesus Cristo, mais adiante, ele ainda faz outro convite. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo nos dá o exemplo da sua mansidão, da sua humildade. Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 20, mais ali para o final do capítulo, começando um pouco mais no início, tem aquele evento em que o Tiago e João, a mãe de Tiago e João, vai a Jesus Cristo e pede para que os filhos estivessem assentados uma à direita e outra à esquerda. E mais para frente, os discípulos se aborrecem e ficam assim, muito aborrecidos com os dois e reclamam, falam. E aí Jesus Cristo dá uma lição de humildade. Jesus Cristo fala com eles assim: o mundo vive em que os príncipes os reis, os chefes subjugam os gentios. Mas no meio de vocês não vai ser assim. Aqui Jesus Cristo começa dando um ensino aos seus discípulos por humildade. Ele fala que aquele que quer ser maior, que seja o servo, que seja o empregado. Então vamos raciocinar aqui com patrão e empregado. Normalmente, quando o patrão vai comer uma comida, normalmente em muitos lugares é assim, o patrão vai comer o melhor, fica por último, o empregado vai comer o pior. Isso é o normal que acontece aí na maioria. Tem lugares que não é assim? Tem. Mas na maioria é assim. Jesus Cristo fala assim: com você vai ser diferente. Aquele que quer ser maior, seja o menor. Ele inverteu. Aí aquele que quer ser o primeiro, seja o servo. Só que o servo, no sentido que está falando aí, é o escravo. Então Jesus Cristo faz uma inversão de lógica. Ele fala: aquele que quer ser grande, seja o servo. Humilhe-se. Porque ele estava se referindo a tudo aquilo que os outros discípulos ficaram aborrecidos, contrariados, e ele identificou que os discípulos, não só aqueles, mas os dois também, estavam preocupados em cargos, estavam preocupados em seres os maiores, os melhores. É um momento em que o orgulho toma conta de nós, e nós falamos assim: não, isso aconteceu com os discípulos. Isso não vai acontecer com a gente. Irmãos, acontece. Se nós não vigiarmos, a carne nos influencia. E nós vamos querer ocupar os primeiros lugares. Tem outros textos que Jesus Cristo fala, né? Quando você chegar numa festa,
Não vai sentar no primeiro banco, não. Senta lá no último. Porque se tu sentar no primeiro e o dono da festa tiver uma pessoa que ele botar, ele vai fazer você levantar e ir lá para trás, você vai ser humilhado. E ele vai sentar. Sente lá atrás, porque se o dono da festa querer te honrar, ele vai te honrar, ele vai te trazer lá de trás e botar na frente. Irmãos, humildade. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Nós precisamos vigiar o tempo todo, porque o inimigo está o tempo todo no nosso coração, promovendo o orgulho, promovendo, querendo ser superior ao outro. E isso atrapalha o crescimento do reino de Deus. E muitas vezes, em muitos lugares, tem aquela disputa, tem aquela inveja. E como isso impede o progresso da obra do Senhor. Então Jesus Cristo chama tanto as pessoas que estão vindo, recebendo a salvação, se tornando seus servos, como os seus servos que nós somos, para sempre vigiarmos. Porque o orgulho é o princípio da queda, da vergonha e da humilhação. Por isso que nós precisamos vigiar muito, amados, o orgulho. E Jesus Cristo nos orienta, né? Aprendei de mim. Amados, como nós precisamos Obrigado. Como nós precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo? Ele é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o autor e consumador da nossa fé. Se Jesus Cristo não viesse, se Deus não o mandasse, nós não teríamos salvação. Mas Deus mandou. E reparem, já a humildade de Jesus Cristo fala isso. Eu imagino aqui que tem chefes, tem pessoas que têm autoridade na sua empresa, que tem hora que ele tem que chegar e falar para o empregado, ó, aprenda isso aqui. E está errado? Não, está certo que o empregado precisa aprender. Principalmente se ele não está entendendo. Mas olha o que Jesus Cristo falou, sendo o Senhor de todas as coisas. Sigam o meu exemplo. Existe uma coisa muito importante falando sobre o exemplo, sobre como Jesus Cristo era, o que ele fazia. Em João, no capítulo 4, a Bíblia faz um relato interessante sobre Jesus Cristo. E muitas vezes ele passa assim, despercebido por nós. Perdão, é João capítulo 3, versículos 34 e 35. Vem falando sobre Jesus Cristo, né? Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Sabe o que significa dizer isso, amados? Jesus Cristo falava a palavra de Deus com autoridade, com poder, e fazia tudo aquilo ali, porque em Jesus Cristo tinha o Espírito Santo sem medida. Quando Jesus Cristo fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ele, como sendo humano que ele era, e a Bíblia fala, Paulo fala, Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Então ele sofria também as coisas que nós sofremos, porque senão ele não poderia ser o nosso exemplo. Ele está nos ensinando, sabe o quê? A nós buscarmos, a nós
fazermos de tudo o que é possível para que o Espírito Santo viva em plenitude na nossa vida. E aqui ele já dá o exemplo, que isso acontece quando existe humildade. Quando existe humildade. E se nós olharmos, pastor, mas então como nós vamos saber que a presença do Espírito Santo de Deus que está em nós está, vamos dizer assim, influenciando o nosso ser? Eu entendo que se fala muito da plenitude do Espírito Santo, comparando com a água que transborda, tudo. Mas Jesus Cristo, o Espírito Santo não é a substância. O Espírito Santo não é energia, ele é uma pessoa da Trindade. Eu entendi bem, é o sinal para eu terminar. Mas eu vou fechar resumindo aqui, amados. O sinal da plenitude do Espírito Santo na nossa vida está lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. No momento que o Espírito Santo, que é uma pessoa, que selou o nosso coração para a redenção, a vida eterna, que é a nossa garantia, começa a ter liberdade na nossa vida, pela nossa livre escolha, pela nossa vontade, pela nossa alegria, por buscarmos que Ele haja na nossa vida, o fruto do Espírito vai aumentando. E vocês sabem qual é o primeiro fruto, né? O amor. E o amor é a parte de Deus, é o amor ágape, é o amor de Deus, que o Espírito Santo derrama no nosso coração no momento que nós recebemos Jesus como Salvador. E ele só aumenta, ele só influencia a nossa vida, de tal forma, ele influenciava a vida de Jesus Cristo na sua ultra mais do que plenitude. Por quê? Porque Jesus Cristo falou, o meu mandamento é esse, que vós vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O fruto do Espírito Santo é o amor ágape de Deus, que só pode ter aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. E aí ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí vem a conclusão de todo o refrigério necessário, satisfatório e operado pelo poder de Deus. Ele diz aqui, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ele fala por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, por que o jugo de Jesus Cristo, o jugo é o domínio. E o fardo é a carga dele. O jugo é suave, o fardo é leve. Porque o jugo de Jesus Cristo não é como o jugo romano, não é como o jugo dos imperadores, não é como o jugo do mundo. O jugo de Jesus Cristo, ele funciona em função do amor. Ele funciona em função da paz. Ele funciona em função da misericórdia. E ele funciona em função da graça de Deus, que o tempo todo move a nossa vida. Mas aí, amados, ele fala, e o meu fardo é leve. Vocês sabem por que o fardo de Jesus é leve? Porque ele é manso e porque ele é humilde. Mas tem mais uma coisa aí que é maravilhosa. Ele é santo. Ele é puro. Ele não nos oprime. Ele não nos sobrecarrega. Quando nós nos sujeitamos a esse jugo, Jesus Cristo passa a caminhar o tempo todo do nosso lado. Sabe fazendo o quê? Levando o fardo que está sobre nós, sobre ele.
e dando o jugo dele, e dando o fardo dele para nós que não tem peso nenhum. Porque ele já pagou por todos os pesos na cruz do Calvário. Amados, fica uma decisão. Precisamos colocar em prática essa palavra de Deus na nossa vida. Precisamos viver em função disso, para vivermos o Evangelho e sermos instrumento de Deus a trazer mais e mais pessoas para o reino da sua luz. Porque só Jesus Cristo salva. E o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa palavra, Senhor Deus, que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Sabemos, Senhor, que sem a Tua ajuda, nós não vamos conseguir colocar em prática. Mas, Senhor Deus, nós queremos colocar em prática. Senhor Deus, eu creio que todas as pessoas também que estão acompanhando esta mensagem, Senhor Deus, esse culto, também desejam colocar em prática. Por isso, Pai, eu clamo a Ti, que a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor, continue sempre conosco, nos ajudando, para que assim possamos viver para a honra e glória do Teu santo nome. No nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, que alegria a gente poder saber que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Nós temos 2 avisos, né, que chegaram até aqui, para avisar que no dia 8 de outubro, às 14 horas, terá a comemoração de 25 anos das Mães Unidas em Oração. Não é um momento só da igreja, pelo que eu entendi, é um movimento nacional de Mães Unidas em Oração. Estarão todas aqui nesse dia 8 de outubro, às 14 horas. Então, todas as irmãs estão convidadas ou convocadas para estarem aqui nesse momento. E gostaríamos de pedir os irmãos também que estivessem orando, porque no dia 29 de outubro desse mês, nós iremos fazer o culto jovem, né? O primeiro culto desse ano da juventude.